Com 16 anos a minha vida mudou, porque eu já queria namorar, eu me apaixonei por um homem mais velho e eu comecei a amar ele incondicionalmente. Era uma loucura, eu era muito feliz, ele me fazia bem, eu me entregava pra ele de uma forma que eu não tinha me entregado pra ninguém. Já o meu pai e o meu irmão tinham muitos ciúmes dele. E eu ficava chateada porque, de certa forma, passava pela minha cabeça: será que é ciúmes possessivo? Ou será que realmente ele é esse homem que o meu pai e meu irmão falam? Porque o meu pai e meu irmão falavam mal dele horrores. Falava que ele pegava um monte de mulher, falava que ele não prestava, falava que homem que não sabe o que quer acaba prejudicando outras mulheres. Nossa, e eu ficava muito grilada com os meu irmão e o meu pai, sabe? Tipo, ficava com raiva deles porque eu amava ele, sabe? Ele era a minha vida, ele era meu porto seguro, ele era meu grande amor. Então, poxa, ficar falando mal dele pra mim, sabe? Tipo, não tá me apoiando, aquilo me fazia mal, porque ele me fazia bem. Então, falar mal dele me fazia mal. Acabava que eu brigava com todo mundo pra defender ele, pra ficar com ele, porque realmente ele era a minha vida. O tempo foi passando, claro, e com o tempo ele acabou mostrando um pouco de quem ele era. Tipo, mentindo, enganando, saindo, dando perdido, né? E aquilo ia me fazendo muito mal. Pra vocês terem uma ideia, eu era tão apaixonada por ele, eu gostava tanto dele, que quando a gente brigava, eu emburrava, eu brigava com todo mundo, eu ficava de cara fechada, eu era uma pessoa que não conseguia ser produtiva no meu dia, sabe? Tipo, eu brigava com ele, parecia que era melhor morrer do que existir, do que continuar vivendo. Mas quando a gente estava bem, era a minha felicidade, era a minha alegria, era meu combustível pra felicidade. Então eu sempre prezava e lutava, fazia de tudo pela felicidade dele, porque a felicidade dele fazia com que existisse a minha felicidade também, e então pra mim ficava tudo perfeito. Até que chegou um dia que ele simplesmente virou pra mim e falou: eu quero terminar, eu não te amo mais. Assim, de frio, de calculista, de fechado. Nossa, como assim? Não me ama mais? Eu fiz de tudo pelo nosso relacionamento, eu brigo com todo mundo, eu faço uma guerra inteira com o mundo inteiro pra fazer de tudo pela felicidade dele, pra estar com ele, pra amar ele, pra demonstrar o meu amor. E ele assim, sem pensar, fala que não me ama mais, vira as costas e vai embora. Realmente, aquilo me fez muito mal. Eu comecei a ficar num estado emocional tão decadente que eu não conseguia comer, eu não conseguia sorrir. E além de tudo, eu comecei a fazer um monte de coisa pra chamar a atenção dele. Eu queria chamar a atenção dele, então eu me envolvi com um traficante. Eu comecei a ficar com um cara barra pesada, só pro meu ex ficar sabendo e querer saber se eu tava bem e querer saber de mim. Mas não. Ele estava ocupado demais com a vida de solteiro dele para se importar comigo. Então eu comecei a ter umas crises de asma, de ansiedade, assim, umas dores que nem os médicos conseguiam explicar. Comecei a emagrecer bastante. E ele não tava nem aí pra mim. Eu tentava fazer de tudo, gente. Tudo pra chamar a atenção dele. Eu me humilhava, eu me jogava no chão, eu chorava, eu implorava, Nossa, eu ia no chão mesmo pra poder ter um pouco da atenção dele. E ele não tava nem aí pra mim. E aquela insignificância, aquela falta de importância, aquilo queimava a minha pele ao ponto de eu querer me puxar assim e me matar de tanto que eu sofri. Então, eu tive a ideia de ir na gavetinha na farmácia da minha mãe e pegar vários remédios. Eu peguei remédios tipo Tercilax, Rivotril, Dorflex, Nimesulida, Amoxicilina, tipo, vários remédios fortes. Fiz um montinho assim na minha mão e foi-se. Joguei tudo pra dentro. Parece que deu um resultado, né? Eu fiquei internada pra me desintoxicar. Eu fiquei 3 dias no hospital fazendo lavagem no meu estômago, sabe, pra poder tirar, desintoxicar. Quando eu acordei, quem tava lá? A minha mãe, o meu pai, o meu irmão e o meu ex. Era pra ser um momento feliz, né? Era pra ser um momento de felicidade. Apesar de tudo, eu tava viva. E o meu ex tava lá, com os olhinhos cheios de água. Acho que era isso que a maioria das adolescentes queriam. Que um namorado terminasse, que a gente tentasse se matar. E ele tava lá, ajoelhado aos pés. Mas por incrível que pareça, não era o que eu queria.
Eu tava triste que eu tinha sobrevivido, tipo, caraca, nem pra me matar, como eu sou uma imprestável. Mas tudo bem, eu tive alta e fui pra casa. E aí o meu ex quis voltar comigo. E ele pedia pra voltar, implorava, e eu... Mesmo ele pedindo pra eu voltar, eu não conseguia voltar, eu não conseguia, tipo... Ele não tava me fazendo mais feliz. Mas tudo bem, vamos tentar de novo. Ele pediu perdão por ter me magoado, por ter me machucado, por ter me deixado naquele estado tão mal. Ele não sabia, dizendo ele que não sabia que eu ficaria tão ruim assim por ele e tal. E tudo bem, a gente voltou. E aí a gente começou a ter uma vida, né, normal, um namorado, sexual ativo, balalá. Um mês depois, eu recebi a solicitação de amizade no Facebook de uma garota. Eu aceitei a solicitação, ela veio me chamar no Messenger e começou a falar pra mim assim, que eu era muito bonita, que eu parecia ser muito inteligente e que o meu namorado tava dando em cima dela. E que ela já tinha alguém, que ela gostava desse alguém e que ela não queria o meu namorado. E que o meu namorado tava insistindo, que tava chato e que ela decidiu me contar. Até porque eu não merecia. E pra eu não ficar sabendo pela boca dos outros. Nossa, eu fiquei tão mal, tipo, eu fiquei doente, eu fiquei num estado decadente, eu tentei me matar, exatamente por falta de um sentimento que eu pensava que eu precisava de ter e que de certa forma eu precisava mesmo, porque eu amava muito ele, eu era muito apaixonada por ele, pra depois de um mês ele, tipo, fazer a mesma coisa. Eu cheguei nele e fui falar pra ele, né, que ele tinha sido descoberto, que a garota contou o que aconteceu e que eu não queria mais e que eu queria terminar porque tava me fazendo sofrer, e ele simplesmente disse: tá certo. Só isso, tipo, tá certo, tchau, obrigada. Foi isso. Ele não falou mais nada, ele não se justificou em nada, ele não provou que me ama em momento algum, tipo, eu não era nada pra ele, parece que ele tava mais com dó de mim do que amor mesmo. Só que eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a passar mal e, bum, descobri que estava grávida. Que choque. Eu sofri tanto, eu chorei tanto. Tipo um filho, logo dele. Nossa, meu Deus, eu não podia ter um filho, gente. Pelo amor de Deus, eu não tinha estrutura psicológica para ter um filho, eu não tinha corpo para ter um filho, eu não tinha capacidade de ter um filho. Eu não podia ter um filho. E comecei a entrar no estado de desespero e eu comecei a falar: pai, tira essa criança de mim. E eu tentei tirar essa criança várias vezes e eu tentava fazer com que ela saísse de dentro de mim, e foi a gravidez mais indesejada que existia, e eu sofria pra caramba, eu não aguentava aquilo, e eu desejava: pai, eu prefiro ter uma doença do que ter um filho, pelo amor de Deus, eu preferia ficar doente do que ter um filho, pra vocês entenderem a gravidade de como eu estava infeliz com essa gravidez. Ele veio conversar comigo, veio tentar ficar comigo, mas ele era um mentiroso, é claro que eu não consegui perdoar ele, então eu tive que levar aquela gravidez indesejável. E eu comecei a passar mal, e eu comecei a emagrecer muito. E as pessoas falavam: tudo bem, você tá grávida, por isso você tá passando mal. É normal, os primeiros meses é assim mesmo, tal. Mas eu tava muito ruim, e eu comecei a ficar amarela. E passava muito mal, emagrecendo, sem forças, até que eu fui pro hospital, fui fazer o meu exame de rotina. Nós fizemos vários exames que a gente tem que fazer. E adivinha? Bum! Outro exame que deu positivo. Grávida de novo? Não. HIV positivo. Sim, eu estava com AIDS.